Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Uma carruagem com a insígnia do clã Wan viajava pelas ruas. Wan Shong sentou-se imóvel na carruagem, cultivando silenciosamente a fórmula de fundação pequena arte Nian que o velho imperador demoníaco lhe deu. Embora fosse apenas a fórmula de base, essa técnica de cultivo não era tão fácil quanto Wan Shong imaginava. Na verdade, era mais difícil do que todas as outras técnicas de cultivo que Wan Shong havia aprendido em sua vida anterior. No entanto, foi uma sorte que o velho imperador demoníaco o tenha avisado sobre isso com antecedência. O primeiro passo era sempre o mais difícil de dar, e o cultivo da pequena arte Nian se tornava mais fácil quanto mais se progredia. Contanto que Wan Shong superasse o gargalo inicial, as últimas partes seriam relativamente mais fáceis. A energia de origem percorreu seu corpo e, sob o controle de Wan Shong, ela avançou de um ponto de acupuntura após o outro. Nenhum dos caminhos entre os pontos de acupuntura colidia com as técnicas de cultivo que Wan Shong cultivava antes, e cada um desses caminhos era bizarro e peculiar. Não é de se espantar que essa técnica de cultivo seja chamada de arte demoníaca. Apenas os caminhos para a energia de origem são pouco ortodoxos em si. Wan Shong murmurou. Uma hora depois, um leve som nítido ecoou. Wan Shong conseguiu forjar um caminho entre dois pontos de acupuntura mais uma vez. Com a limpeza desse caminho, a energia de origem de Wan Shong tornou-se um pouco mais densa. Assim que Wan Shong estava imerso em seus ganhos, ele de repente sentiu uma interrupção, e sua energia de origem ficou caótica. Esse sentimento. As sobrancelhas de Wan Shong se contraíram. Ele estendeu a mão e abriu a janela. Em meio à multidão enorme do lado de fora, sem nenhuma hesitação, seus olhos caíram sobre um homem de rosto frio e desconfiado, que por acaso também estava olhando em sua direção. Wan Shong podia sentir uma aura familiar vinda do corpo deles. Eles são pessoas de costumes pouco ortodoxos. Um pensamento passou pela cabeça de Wan Shong, e ele imediatamente entendeu o que estava acontecendo. A outra parte rapidamente desviou o olhar, mas esse breve momento foi mais que suficiente para Wan Shong perceber que algo estava errado. Vire-se e siga para sudoeste. Wan Shong bateu na cabine da carruagem e fez o pedido. Essa foi a primeira vez que alguém o rastreou em tantos dias. Vamos lá dar uma olhada. Na multidão, duas figuras seguiam apressadamente a carruagem. A carruagem passou por vários becos, mas não parecia estar indo para o jardim de bambu púrpura. Em vez disso, estava viajando para algum lugar remoto. Ele está procurando por isso. Eu estava apenas pensando que não havia nenhuma oportunidade de atacar quando ele entregasse um na minha porta. Mesmo que ele não seja aquele velhote, dado que aquele pirralho é capaz de induzir uma perturbação de energia de origem similar à do mestre, ele deve ser parente dele. Contanto que o capturemos, seremos capazes de descobrir o paradeiro daquele velho sujeito. A dupla seguiu Wan Shong apressadamente, apesar de estarem sozinhos, ainda conseguiram alcançar a carruagem facilmente. Em pouco tempo, eles chegaram a uma área coberta por árvores. Havia muito poucos transeuntes na região e, vagamente, era possível ouvir o guincho agudo dos porcos sendo abatidos. Era um açougue, devido ao fedor causado pela enorme quantidade de gado ali, ninguém, além de açougueiros e comerciantes, estaria ali tão tarde. A cerca de 1000 metros do açougue, a carruagem de Wan Shong parou. Você está cortejando a morte. Encantados, os dois discípulos dos caminhos não ortodoxos sacaram suas espadas, e sem nem pensar duas vezes, eles avançaram direto para a carruagem. No entanto, mesmo sendo rápidos, Wan Shong era ainda mais rápido. As janelas da carruagem se quebraram, e Wan Shong disparou para fora da carruagem como uma bala de canhão. No ar, ele já havia começado a executar o barra consecutiva de caractere único com agilidade e precisão bem acima da dupla. Merda! Tome cuidado! Os dois discípulos dos caminhos não ortodoxos só viram um brilho de luz, e Wan Shong já estava bem acima de suas cabeças. A espada de Wan Shong voou rapidamente ao redor como se raios cruzassem o ar, e por um momento, ele foi realmente capaz de se manter firme, apesar de enfrentar o ataque dos dois simultaneamente. Seus movimentos eram profundos, virando para a esquerda em um momento, para a direita no outro, para frente em um instante, para trás no outro. Além disso, os movimentos de sua espada eram completamente imprevisíveis. Em meio ao choque, Wan Shong não só estava completamente ileso, como também conseguiu infligir alguns ferimentos nos outros dois. Após um dos golpes, Wan Shong de repente aproveitou o momento para se empurrar 36 metros para trás, abrindo alguma distância da dupla. Você deve estar ansioso para morrer. Os dois discípulos avançaram rapidamente. Miyazami, o que você está esperando? Wan Shong gritou de repente. Como se respondesse à voz de Wan Shong, uma figura negra e ágil surgiu de repente do topo de uma árvore próxima, voando direto em direção ao trio. Sem qualquer aviso, durante um lapso momentâneo de concentração de um dos discípulos não ortodoxos, uma espada apunhalou seu coração de forma limpa e rápida.
No mesmo momento, o Anshong avançou e utilizou o barra consecutiva de caractere único para destruir a defesa do outro discípulo. Então, aproveitando o momento do choque, o Anshong virou para as costas da outra parte e cravou sua espada direto no peito da outra parte. Em meio a um grito de agonia, o segundo discípulo dos costumes não ortodoxos agarrou-se ao peito e caiu no chão. A habilidade de Wu Anshong com a espada era muito bizarra, ele não conseguia se proteger dela. Fale! Quem é você? Por que está me seguindo? O Anshong esmagou o discípulo dos caminhos não ortodoxos sob seus pés enquanto empurrava sua espada contra o pescoço do outro. Apenas com uma leve força, o sangue imediatamente escorreu pela espada. Você acha que eu vou te contar? A outra parte cuspiu um bocado de saliva ensanguentada em Anshong. Não se preocupe, você vai falar. O Anshong respondeu calmamente. Então, ele se virou e disse. Miyazami, ele é seu. Extrair inteligência era uma das habilidades necessárias para um assassino. O Anshong não teve que esperar muito tempo para que Misami Ayaka abrisse a boca do outro. Mestre, há alguns problemas. Parece que a outra parte enviou um grupo grande de homens para localizar um velho, e esses dois são apenas uma pequena parte do grupo. Além disso, eles parecem possuir algum meio único de sentir a presença daquele velho. Segurando uma espada ensanguentada na mão, Miyazami Ayaka se aproximou. Havia algumas coisas que ela não apontou. Dado que a dupla havia rastreado o Anshong, embora sua missão fosse encontrar um velho, estava claro que o Anshong tinha um relacionamento complexo com a pessoa que eles estavam procurando. Entendi. Você deveria retornar por enquanto, eu mesmo resolverei o assunto aqui. O Anshong acenou casualmente. Miyazami Ayaka assentiu antes de recuar, desaparecendo entre as árvores, deixando para trás o Anshong em contemplação silenciosa. Esses caras realmente trabalham rápido. Levantando o olhar, o Anshong pensou. O Anshong não explicou o assunto claramente para Miyazami Ayaka, mas ele tinha certeza de que o mestre ao qual o discípulo heterodoxo estava se referindo era o discípulo miserável do qual o velho imperador demoníaco falou. 300 homens, e além disso, eles podem determinar a presença do velho imperador demoníaco através de sua aura. Se esse for o caso, o jardim de bambu púrpura não é seguro. O Anshong não pôde deixar de se sentir preocupado com o velho imperador demoníaco. Isso não pode acontecer. Tenho que discutir o assunto com o mestre. O Anshong jogou o discípulo que Miyazami Ayaka havia nocauteado e amarrado após o interrogatório na carruagem, montou em si mesmo e foi direto para o jardim de bambu púrpura. Então, essa é a situação. Um momento depois, no jardim de bambu púrpura, o Anshong jogou o discípulo no chão e explicou todo o assunto. A presença desse discípulo pouco ortodoxo foi mais convincente do que quaisquer palavras que o Anshong pudesse ter dito. Aquele bastardo! Ao ver o discípulo pouco ortodoxo no chão, o velho imperador demoníaco tremeu de raiva. Eram suas artes marciais que o discípulo estava cultivando, como ele poderia não reconhecê-las? A técnica de cultivo que esses homens usavam veio dele. Ele realmente acha que não tenho como lidar com ele só porque meu mar espiritual está quebrado. O velho imperador demoníaco estendeu a mão, e uma aura negra jorrou do corpo do discípulo pouco ortodoxo e penetrou em seu corpo. O rosto do discípulo pouco ortodoxo empalideceu, e sua pele rapidamente ficou cinza. Então, ele caiu imóvel. Ao mesmo tempo, ao reunir essa onda de energia de origem, a aura que envolvia o velho imperador demoníaco cresceu um pouco. Mestre! O Anshong ficou surpreso. Ele testemunhou o poder da grande arte da criação do mundo Inia em sua vida anterior, mas estava claro que a proficiência de Zoin estava faltando em comparação com o velho imperador demoníaco. O cultivo deste último já havia caído para o reino da energia de origem, mas mesmo assim, ele ainda era capaz de roubar facilmente a energia de origem do discípulo pouco ortodoxo à distância. Shongir, lembre-se disso. Existem 4 camadas na linhagem da nossa arte demoníaca. A primeira camada é a fundação, o nível em que você está atualmente. A segunda camada é a pequena arte Yin, e neste nível, será necessário um meio para absorver a energia de origem de outro. Na terceira camada, será possível absorver a energia de origem à distância, assim como eu. Embora meu cultivo tenha se deteriorado, minha proficiência na técnica ainda permanece. Ainda há outro nível acima da terceira camada. Pelo que sei, apenas o criador da técnica conseguiu atingir a quarta camada, e ela parece estar relacionada ao espaço e ao tempo. No entanto, como nunca cultivei o último nível, também não tenho muita certeza. Mas em todo caso, você terá que progredir através das várias camadas, uma por uma. Se chegar o dia em que você alcançar a quarta camada, você terá se tornado um especialista em artes marcial Deus. Até lá, não haverá ninguém que possa se opor a você no mundo. Enquanto o velho imperador demoníaco dizia isso, seu rosto lentamente empalideceu. A energia de origem que ele tinha acabado de absorver vazou de seu corpo como se fosse um balão furado. Mestre! Inicialmente,
O Anshong ainda estava ouvindo seriamente, mas ao ver essa visão abrupta, seu rosto se distorceu e ele correu apressadamente para apoiar o velho imperador demoníaco. Não se preocupe. É que meu mar espiritual está quebrado, então não consigo reter a energia de origem. Se eu executar a força grande arte da criação do mundo Yin, sofrerei uma reação negativa. Aquele discípulo miserável sabia disso, é por isso que ele ousa enviar essas pequenas frituras contra mim. O velho imperador demoníaco empurrou a mesa com as mãos para apoiar seu corpo. Mestre, você está infundindo energia de origem em seus pontos de acupuntura? O Anshong perguntou de repente. Você conhece a arte do mar espiritual da Miríade? O velho imperador demoníaco olhou para o Anshong com espanto, mas logo assentiu. Esta é uma arte suprema da nossa linhagem, desde os tempos antigos, apenas o líder da seita tem o direito de cultivá-la. Além disso, é extremamente difícil de cultivar e há muito poucas pessoas que conseguem. Como o meu mar espiritual está quebrado, resultando na minha incapacidade de infundir energia de origem em meu Dantian, só posso usar meus pontos de acupuntura para substituir o papel do meu mar espiritual de reter energia de origem. Esta é a única opção que me resta. O velho imperador demoníaco não se preocupou em esconder nada de Yuan Shong. Atordoado, Yuan Shong não conseguiu encontrar uma palavra para dizer. Ele tinha ouvido falar da teoria de utilizar os pontos de acupuntura como mar espiritual, e sabia que havia algumas técnicas incríveis no mundo capazes desse feito. No entanto, esse era um tópico extremamente abstrato e profundo, e até mesmo o Anshong nunca o tinha visto antes. Até mesmo os mais velhos de sua vida anterior descreveram essa técnica de cultivo como bizarra e profunda, e não era algo que uma pessoa comum poderia cultivar. Não é de se admirar que ele seja capaz de infundir energia em Zoen eventualmente. O Anshong de repente entendeu algo. Professor, se você cultivar a arte do mar espiritual da Miríade, você será capaz de recuperar seu cultivo anterior? O Anshong perguntou de repente. Como pode ser tão fácil? A arte do mar espiritual da Miríade não é apenas extremamente difícil de cultivar, mas também é apenas um método para substituir o mar espiritual de alguém. Se o mar espiritual não tivesse sido destruído, ninguém se incomodaria com uma técnica tão problemática. Desde o início, a ideia de usar os pontos de acupuntura para substituir o mar espiritual de alguém é absurda. Pelo menos, da nossa linhagem, ainda não ouvi falar de ninguém que tenha conseguido. O imperador demoníaco sorriu amargamente. Então, virando-se para o Anshong, ele deu um tapinha em seus ombros e disse. Criança, eu entendo suas intenções. Embora tenham se passado apenas 10 dias desde que você se tornou meu discípulo, estou animado com seus pensamentos. Quando o velho imperador demoníaco disse essas palavras, o Anshong viu um brilho em seus olhos. O Anshong não era estranho a esse tipo de expressão. Era o rosto de alguém que havia decidido se sacrificar. Como a arte do mar espiritual da Miríade é difícil de cultivar, e há muito poucas pessoas que conseguem ter sucesso nela, isso significa que será impossível para ele recuperar o cultivo inigualável que possuía naquela época. Poderia ser que ele pretende fazer o que fez com Zoen comigo, cultivar a arte do mar espiritual da Miríade até um certo nível e infundir sua energia em mim. O coração de Yuan Shong deu um salto. O preço de tal infusão era grande. Alguém tinha que abandonar sua vida para passar seu cultivo para outra pessoa. Parecia que muitas coisas tinham mudado por causa da interferência de Yuan Shong, mas algumas coisas ainda permaneciam as mesmas. No final, o velho imperador demoníaco ainda escolheu desistir de seu cultivo e vida por seu discípulo, só que a pessoa se tornou ele. Isso deixou emoções complicadas dentro de Yuan Shong. Embora seu objetivo principal fosse a grande arte da criação do mundo Linian, ele podia sentir que o velho imperador demoníaco realmente o considerava seu próprio discípulo, e ele se importava com ele sem reservas. Isso tocou profundamente o coração de Yuan Shong. Não importa o que aconteça, eu devo detê-lo. Yuan Shong decidiu. Anteriormente, o entendimento de Yuan Shong sobre o velho imperador demoníaco parava em seu cultivo inigualável e técnica de cultivo de alto nível. No entanto, neste momento, a impressão que Yuan Shong tinha dele era completamente diferente de antes. Sem saber, no fundo do coração de Yuan Shong, ele já havia realmente reconhecido a pessoa diante dele como seu verdadeiro mestre. Mestre, quais são as condições para cultivar a arte do mar espiritual da Miríade? Yuan Shong perguntou. Há muitas condições para isso. A aptidão, o talento, a força de vontade e a compreensão do artista marcial são os fatores mais básicos. Além disso, é necessária uma quantidade imensa de energia espiritual, sorte, bem como ferramentas místicas, pílulas e coisas assim. Shongir, se estiver interessado, posso transmitir essa técnica a você. O velho imperador demoníaco entendeu mal as intenções de Yuan Shong. Energia espiritual. Yuan Shong murmurou silenciosamente enquanto uma tempestade se alastrava em sua cabeça. Não posso dizer nada sobre o resto, mas energia espiritual. Eu tenho um suprimento ilimitado dela. Yuan Shong de repente se lembrou da veia espiritual que ele encontrou há pouco tempo.
Mesmo que ele não soubesse os detalhes exatos da arte do mar espiritual da Miríade, ele teve a intuição de que ela estava intimamente relacionada à energia de origem do mundo. No mínimo, com energia espiritual suficiente, a taxa de sucesso do cultivo da arte do mar espiritual da Miríade aumentaria significativamente. Mestre, não tenho essa intenção. Deixando isso de lado por enquanto, dado que essa pessoa enviou seus discípulos para procurar pela cidade, não é seguro para o mestre permanecer na capital por mais tempo. Eu sei de um lugar onde o mestre pode se esconder no momento. Além disso, esse local pode ser útil para o cultivo do professor da arte do mar espiritual da Miríade. Disse Yuan Shong. As sobrancelhas do velho imperador demoníaco se ergueram. Rindo, Yuan Shong revelou o assunto sobre a veia espiritual. Ao saber sobre o assunto, o velho imperador demoníaco ficou surpreso. Ele encarou Yuan Shong com um olhar de descrença. Veias espirituais eram incrivelmente preciosas e extremamente difíceis de encontrar. Pode ser que nem mesmo seja possível encontrar uma única veia espiritual em meio a algumas centenas de montanhas. No entanto, apesar da pouca idade de Yuan Shong, ele conseguiu encontrar um e comprar a montanha inteira com antecedência. Isso, por si só, parecia inconcebível para o velho imperador demoníaco. Pensar que haveria tal coisa. Os meios deste seu discípulo realmente o deixaram chocado. Havia uma coisa sobre a qual Yuan Shong estava certo. Uma veia espiritual era de fato útil para o cultivo da arte do mar espiritual da Miríade. Vamos seguir seus arranjos então. O velho imperador demoníaco concordou com o plano de Yuan Shong. Então, descanse bem, mestre. Vou providenciar para que alguém o envie para fora da cidade amanhã. Yuan Shong riu. Depois de conversar um pouco mais com o velho imperador demoníaco, Yuan Shong foi embora. Pouco tempo depois que Yuan Shong partiu em sua carruagem, o velho imperador demoníaco retraiu seu sorriso e uma expressão séria surgiu em seu lugar. Saindo da sala, o velho imperador demoníaco levantou a cabeça e olhou para o céu. Um enorme pássaro preto estava circulando no espaço aéreo acima da residência e, aparentemente alarmado pelo olhar do velho imperador demoníaco, imediatamente bateu as asas e disparou para o oeste. Besta! Já que você está aqui, nem sonhe em ir embora. O velho imperador demoníaco zombou friamente. Levantando a mão, uma onda negra de energia disparou de seu dedo. A onda de energia não era particularmente forte, especialmente dado o cultivo do reino de energia de origem do velho imperador demoníaco, mas por algum motivo, era extremamente pura e densa. Apesar da longa distância, a onda de energia não se dissipou nem um pouco, mantendo sua força total. A onda de energia atingiu a milhafre preto com precisão, perfurando seu corpo. Sangue jorrou no ar, e a milhafre preto de repente ficou em silêncio. Então, começou a despencar do céu. Somente ao ver a milhafre preto cair a expressão grave do velho imperador demoníaco aliviou. Embora seu cultivo tivesse caído tremendamente após a traição de seu discípulo, sua sensibilidade ao ambiente ainda permanecia. Embora o teto grosso estivesse atrapalhando seus sentidos, ele ainda percebeu claramente a presença deste pássaro, como uma tocha no meio da noite, assim que ele chegou ao espaço aéreo acima do jardim de bambu roxo. Essa milhafre preto definitivamente não foi enviada por Chonger, não há necessidade alguma de que ele faça isso. Alguém deve estar usando-o para me rastrear. Um vinco profundo lentamente se formou na testa do velho imperador demoníaco. Ao mesmo tempo, ele se lembrou da poderosa, mas discreta, intenção da espada que passou pelo corpo de Yuan Shong. A intenção da espada havia alcançado um nível incrível, a ponto de Yuan Shong não ser capaz de percebê-la. No entanto, o velho imperador demoníaco foi capaz de senti-la claramente. Assim que Yuan Shong entrou, ele já havia notado. A intenção dessa espada não continha nenhuma intenção maliciosa em relação a Yuan Shong, mas continha uma forte intenção de advertência, aparentemente ameaçando-o a ficar longe de Yuan Shong. Intenção de espada persistente, o cultivo de esgrima dessa pessoa atingiu um nível insondável. Ele provavelmente está no auge do reino marcial santo também, não é mais fraco do que eu antes de forma alguma. Pensar que uma figura tão formidável estaria escondida na capital da Grande Tang. O velho imperador demoníaco murmurou, e uma leve preocupação ondulou em seus olhos. Quando o cultivo de esgrima de alguém alcançava um certo nível, ele seria capaz de condensar a força destrutiva de um ki de espada em um único fio facilmente. Mesmo quando estava no auge de sua força, o velho imperador demoníaco tinha que ter cuidado ao enfrentar um especialista desse nível. Além disso, a grande arte da criação do céu Yin também não era adequada para absorver ki de espada. Meu discípulo certamente conhece uma figura formidável. Ao lembrar o quão protetora era a intenção da espada em relação ao Yuan Shong, o velho imperador demoníaco abriu um sorriso amargo. A intenção da espada da outra parte era ereta e valente, refletindo claramente sua identidade como um cultivador ortodoxo. Muito provavelmente, esse assunto surgiu da pequena arte Yin que ele transmitiu a Yuan Shong. A outra parte pareceu tê-lo entendido mal. O osso raiz de Yuan Shong era de primeira qualidade, alcançando o terceiro dan do osso de tigre com apenas 15 anos.
Tal talento era extremamente raro no mundo. Dada a força esmagadora da outra parte, o velho imperador demoníaco não achava que era possível que a outra parte ignorasse isso. Muito provavelmente, a outra parte também estava interessada em aceitar Yuan Shong como seu discípulo. Meu discípulo certamente é popular. No entanto, é impossível para mim desistir. Já que você deseja competir comigo, vamos ver como isso acontece então. O velho imperador demoníaco riu muito, e uma aura dominadora fluiu naturalmente dele. Isso mesmo. A outra parte pode ser habilidosa em esgrima, mas ele também não era uma pessoa comum. No passado, não seria diferente de uma piada se alguém tentasse roubar seu discípulo. Como a outra parte queria ter Yuan Shong como seu discípulo também, ele estava livre para tentar. Colocando as mãos atrás das costas, o velho imperador demoníaco se virou e voltou para a residência. O milhafre preto está morto. Assim que o velho imperador demoníaco estava voltando para a residência, sob uma árvore erudita chinesa no oeste da cidade, o grande ex-deus da guerra, Su Zhenxinxin, estava meditando quando seus olhos se abriram de repente. O velho servo Fang Hong, que estava ao lado de Su Zhenxinxin para servi-lo, ficou surpreso com as palavras deste último. Como isso é possível? A altitude de voo da milhafre preto é de mais de 3.000 metros, nem mesmo flechas conseguem chegar tão alto. Como alguém poderia machucar a milhafre preto? O milhafre preto está realmente morto. Sem dúvida, o cultivo da outra parte é formidável. Ele não só matou o milhafre preto, como também dissipou a intenção de espada que deixei nele. Só nos resta a localização aproximada da outra parte agora. Su Zhenxinxin falou despreocupadamente, como se estivesse apenas contando um assunto comum e insignificante. No entanto, o choque no rosto do velho servo ao lado dele se aprofundou. Como isso é possível? Como alguém na capital pode ser capaz de dissipar a intenção da espada do mestre? Fang Hong arregalou os olhos, surpreso. O velho mestre pode ser velho, e ele havia se retirado da corte real e desistido de seu treinamento em artes marciais. No entanto, Fang Hong sabia que não apenas as artes marciais do velho mestre não se deterioravam, mas também estavam avançando firmemente. Era porque o que o velho mestre estava cultivando não era ki de espada, mas intenção de espada. O cultivo da intenção da espada era muitas vezes mais difícil do que o cultivo do ki da espada. Depois de tantos anos, o cultivo do velho mestre já havia transcendido o reino da esgrima que cultivadores comuns conheciam. O que o velho mestre deixou na milhafre preto também foi intenção de espada em vez de ki de espada. Isso acontecia porque a intenção da espada era muito mais afiada que o ki da espada, e era muito mais difícil erradicá-la. Entretanto, o velho mestre havia acabado de dizer que alguns haviam dissipado a intenção de sua espada. Como poderia haver alguém capaz de tal feito no mundo? Aquele jovem mestre Chong. Como ele conheceu uma figura tão formidável? As tropas são valorizadas pela sua velocidade. Os olhos do terceiro sênior de Yuan Shong estavam espalhados por toda a capital. De acordo com o mestre de Yuan Shong, seu terceiro sênior não era capaz de tal façanha sozinho. Especialistas do reino marcial sagrado estavam envolvidos nessa questão, e até mesmo o clã Wu estava impotente diante dela. As seitas sempre operaram por uma lei diferente do resto da grande Tang. Aquele mundo nunca foi compreendido por Yuan Shong, seja em sua vida atual ou anterior. Tudo o que ele sabia era sua existência. Só posso esperar que o mestre consiga passar pelos portões da cidade com segurança para chegar à veia espiritual. Atormentado pela preocupação, Yuan Shong subconscientemente batia seu dedo indicador continuamente na mesa do escritório. Os portões da cidade eram a única saída da capital. Yuan Shong sabia que era impossível para outra parte não estacionar nenhum homem ali. No entanto, os portões da cidade eram guardados pelo exército imperial. Yuan Shong já havia informado Tio Li Lin e Zhao Fengxin sobre o assunto. Dada a posição atual deles no Palácio Real, eles poderiam facilmente entrar em contato com os guardas do portão e fazer com que eles causassem uma grande confusão para afastar aqueles discípulos pouco ortodoxos. Já enviei Li Zuxin e Miyazami Ayaka para apoiá-los. Não deve haver nenhum problema. Mesmo assim, Yuan Shong não conseguiu deixar de se sentir um pouco ansioso. Yuan Shong deveria ter ido ajudar também, mas ele tinha acabado de começar a cultivar a pequena arte em Yan. Era possível que sua presença pudesse simplesmente piorar a situação. Relatório. De repente, um guarda da residência da família Wu entrou correndo. Sua testa inteira estava cheia de suor. Jovem mestre, o velho mestre foi enviado com sucesso. Ótimo! Ao ouvir essas palavras, o rosto de Yuan Shong corou de agitação. Agora que seu professor havia sido mandado para fora da cidade, isso era outro fardo tirado de seu coração. Onde estão Li Zuxin e Miyazami Ayaka? Yuan Shong perguntou. Seguindo as ordens do jovem mestre, os dois estão atualmente escoltando o velho mestre. Eles retornarão quando estiverem 5 quilômetros profundamente nas montanhas. O guarda respondeu respeitosamente. Ao ouvir essas palavras, Yuan Shong deu um grande suspiro de alívio.
Aqueles que participaram deste exercício eram velhos guardas que serviram ao clã Wan por mais de uma década. Não havia como questionar sua lealdade. Quanto a Li Zuxin, com base no entendimento de Yuan Shong sobre a outra parte, ele era definitivamente confiável. Se ele desse suas palavras, ele definitivamente o realizaria, mesmo que isso significasse sua morte. Por outro lado, mesmo que Miyazama Ayaka não fosse tão leal e confiável quanto os outros, ela não deveria ser um problema, já que não sabia muito sobre o assunto. A única ordem que ela recebeu foi cooperar com Li Zuxin. Enquanto ela quiser a solução para as falhas dos passos do espectro, ela deve permanecer leal a mim. Yuan Shong pensou. Pessoas diferentes exigem maneiras diferentes de utilizar. Para Miyazama Ayaka, sua falha fatal estava nos passos espectrais, e ela mesma sabia disso. Assim, enquanto ela desejasse preservar sua própria vida, ela continuaria sendo uma aliada confiável. Caberá ao mestre ver se ele pode mudar seu próprio destino. Yuan Shong murmurou baixinho. Ele não sabia o que o velho imperador demoníaco passou em sua vida passada, mas dada a força e influência limitadas dele e de Zoen, ele provavelmente não se saiu bem contra os perseguidores daquele seu discípulo miserável. Tudo havia mudado nesta vida, e em relação ao primeiro mestre que ele reconheceu em sua vida atual, Yuan Shong lhe apresentou a enorme veia espiritual da piedade filial. Com o apoio de energia espiritual infinita, o progresso e a taxa de sucesso no cultivo da arte do mar espiritual da Miríade devem ser muito mais rápidos e altos do que em sua vida anterior. Yuan Shong também esperava o sucesso do velho imperador demoníaco. Uma rajada de vento soprou pela sala, e Yuan Shong retornou à realidade. Lentamente, ele voltou seu olhar para a fórmula pequena arte Nian na mesa. Esta foi a fórmula completa da pequena arte Nian que o velho imperador demoníaco deu a Yuan Shong esta manhã. Yuan Shong ainda não conseguia cultivar nada além disso. A grande arte da criação celestial Nian tinha que ser cultivada passo a passo. Enquanto Yuan Shong não alcançasse o ápice da pequena arte Nian, ele não seria capaz de cultivar a grande arte da criação celestial Nian. Folheando o manual sobre a mesa, Yuan Shong logo se envolveu nele. Esta manhã foi silenciosa e, quando todos pensavam que terminaria em paz, um leve caos ocorreu nos portões da capital. O caos se dispersou tão rápido quanto veio, então a maioria da população não sabia disso. No final, alguns cultivadores não ortodoxos foram capturados e trancados em celas. Então, a paz retornou aos portões da cidade. Cheguei tarde demais. Não muito tempo depois que o velho imperador demoníaco deixou a capital, uma silhueta negra apareceu do lado de fora do jardim de bambu roxo. Sua figura era tensa, como se uma espada enorme perfurasse os céus. Su Zhenxin olhou friamente para o silencioso e vazio jardim de bambu roxo. Em seu ombro havia um milhafre preto, e apesar de seu bico afiado e asas poderosas, ela parecia se sentir desconfortável. Aos seus pés estava a carcaça do milhafre preto que o velho imperador demoníaco matou ontem à noite. Olhando silenciosamente para o vazio jardim de bambu roxo, Su Zhenxin se virou lentamente e desapareceu na fina névoa da manhã. O tempo passou lentamente. A partida do velho imperador demoníaco parecia um imã, puxando a tempestade dentro da capital junto com ele. Lentamente, a tranquilidade retornou a Yuan Shong. Entretanto, em algum lugar além da vista de Yuan Shong, uma tempestade gigante estava se formando. Alguns dias depois, o quarto do escritório de Yuan Shong foi abruptamente empurrado para abrir com grande força. Então, uma bela empregada que estava suando profusamente correu para dentro do quarto. Xiao Ju. Parando seu cultivo, Yuan Shong olhou para a porta com espanto. Ele reconheceu essa empregada. Ela era a empregada pessoal de sua mãe, Xiao Ju. Com base no que ele lembrava, ela era uma pessoa inteligente e astuta. Em ocasiões normais, ela nunca o interromperia. Além disso, Yuan Shong lembrava-se claramente de ter instruído o pessoal de toda a residência a não perturbá-lo sem sua permissão. Jovem mestre, a madame pede que você vá para o salão agora. Este assunto é extremamente urgente, então você tem que correr agora. Rápido! Antes que Yuan Shong pudesse dizer qualquer coisa, Xiao Ju agarrou-se ao batente da porta para apoiar seu corpo exausto e rapidamente cuspiu um monte de palavras. Seu tom era rápido e ansioso, e parecia que ela estava com pressa. Yuan Shong ficou surpreso. Não era do feitio de Xiao Ju fazer tal quebra de etiqueta. O que aconteceu para deixá-la em tal estado? Yuan Shong ficou intrigado. Jovem mestre, rápido! Xiao Ju bateu os pés enquanto pedia para Yuan Shong se apressar. Vendo quão ansioso Xiao Ju estava, e considerando que eram instruções de sua mãe, Yuan Shong não ousou enrolar. Ele rapidamente tirou suas roupas largas de treinamento e trocou para um conjunto de roupas formais antes de correr para o salão junto com Xiao Ju. Que perfumado! O salão estava bem fechado e, a mais de 20 metros de distância, Yuan Shong de repente sentiu o cheiro concentrado de incenso. Este é o cheiro de incenso de alta qualidade. Para tal incenso ser usado, que tipo de hóspede estimado chegou à nossa residência da família Yuan?
Yuan Shong pensou com espanto. Quase todos os nobres colecionavam algum incenso em suas residências. Havia diferentes tipos de incenso e, normalmente, ele não era usado a menos que um convidado estimado visitasse. Um incenso de qualidade tão alta não seria usado mesmo se o rei Song o visitasse. No entanto, Yuan Shong tinha certeza de que não estava enganado. O que está acontecendo? Yuan Shong estava ficando cada vez mais confuso. Empurrando a porta, Yuan Shong viu sua mãe ajoelhada respeitosamente no chão. Ao lado dela, havia um grupo de babás empregadas domésticas, e elas também estavam ajoelhadas. De pé na frente deles estava um eunuco vestido com uma túnica amarela com bordados de nuvens. Atrás do eunuco estavam cerca de uma dúzia de camareiros de insígnias imperiais com armaduras douradas, e cada um deles exalava uma aura extremamente poderosa. O rangido da porta quando Yuan Shong entrou chamou a atenção de todos, e todos os olhos imediatamente se voltaram para ele. Assim que os olhos de Yuan Shong encontraram os do eunuco líder, seu coração disparou e seu rosto se contorceu em choque. Este era um eunuco do Palácio Real. Além disso, um eunuco vestido de amarelo. Amarelo era uma cor representativa do dragão, e havia apenas um tipo de eunuco que ousava vestir uma túnica amarela com bordados de nuvens, os eunucos-chefes que serviam ao sábio imperador. Esta foi a primeira vez que Yuan Shong se encontrou com uma pessoa de tão alta posição em sua vida atual. Apresse-se e ajoelhe-se. Com medo de ofender esse eunuco-chefe, a voz severa da Madame Yuan ecoou pelo salão. Recuperando-se do choque, o rosto de Yuan Shong mudou, e ele rapidamente atravessou a soleira da porta e entrou. Prestando respeito ao eunuco. O coração de Yuan Shong batia furiosamente e ele se curvou apressadamente e educadamente. Embora a pessoa diante dele fosse um eunuco, ele era representante do imperador. Os eunucos-chefes nunca apareciam fora do palácio real sem um bom motivo. Pequeno jovem mestre, receba o edito imperial. O eunuco-chefe olhou para Yuan Shong e falou despreocupadamente. Seu rosto era austero, e nada podia ser discernido de sua expressão. Ele se sentia insondável. Assim como sua mãe, Yuan Shong se ajoelhou. No entanto, o que ele estava ajoelhando não era o eunuco-chefe, mas o édito imperial amarelo em cima da placa de prata nas mãos do eunuco-chefe. No lugar dos céus, o imperador proclama. O filho do clã Yuan, Yuan Shong, deve entrar no palácio imediatamente para enfrentar o imperador. Fim do decreto. O eunuco-chefe pegou o édito imperial dentro da placa de prata, desenrolou e leu diante de Yuan Shong e sua mãe. O édito imperial inteiro consistia apenas naquela única frase. Não há mais nada. Estupefato, Yuan Shong levantou a cabeça e olhou fixamente para o eunuco à sua frente. Pequeno jovem mestre, o que você está esperando? Apresse-se e receba o edito imperial. O eunuco-chefe olhou para Yuan Shong e suas sobrancelhas brancas franziram levemente, indicando seu descontentamento. Yuan Shong aceita o decreto imperial. Yuan Shong se levantou apressadamente, com a cabeça abaixada, respeitosamente pegou o edito imperial das mãos do eunuco-chefe. Só então o eunuco-chefe assentiu com a cabeça em satisfação. Jovem mestre Yuan, apresse-se e purifique-se. Você me seguirá até o Palácio Real para encontrar Sua Majestade depois que terminar sua preparação. Yuan Shong entende. Você tem estado em apuros, eunuco. Um tempo de incenso depois, Yuan Shong estava limpo e arrumado. Ele vestia uma túnica branca solta com uma coroa de ametista na cabeça. O pátio estava em silêncio. Todos os servos tinham recuado, deixando apenas o eunuco-chefe e os camareiros de insígnias imperiais esperando lá. Yuan Shong olhou para o céu, e uma nuvem ameaçadora parecia estar pressionando a terra, exercendo algum tipo de pressão sobre aqueles que estavam abaixo. Um vendaval sopra. Yuan Shong pensou silenciosamente enquanto olhava para o céu. Por um instante, em algum lugar além do alcance de seus olhos físicos, Yuan Shong pareceu sentir o cheiro de um vento. Como se respondesse à voz interior de Yuan Shong, um vento forte soprou, raspando as folhas caídas do chão e puxando o manto de Yuan Shong. Em meio ao vento forte, Yuan Shong mergulhou na carruagem no pátio. Um momento depois, a carruagem saiu galopando do portão da residência da família Yuan. Fim dos capítulos do 158 ao 160. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!